Já pensou ter uma vida horrível, mas ganhar uma segunda chance? É isso que acontece em Mushoku Tensei, um anime de fantasia que pode parecer genérico no começo, mas tem uma história muito profunda e controversa. Hoje vamos acompanhar Rudeus Granite em seu passado e presente, passando por pontos sensíveis, inclusive você pode passar por algumas das coisas que eu vou falar agora. Como é o nosso personagem? Nosso personagem, primeiramente, ele é gordo, ele tem depressão, ele é pervertido. Ele é um cara que tem uma visão muito distorcida do mundo. Ele não acredita mais nas pessoas. Ele fica recluso no seu quarto e não sai para lugar nenhum. Fica lá só fazendo aquelas coisas que você sabe o que. Então vamos começar. Número 1, a segunda chance. A história começa quando nosso protagonista morre, mas então ele nasce novamente, dessa vez como Rudeus. Ele não só ganha um nome e vida novos, mas também um mundo completamente diferente do nosso. Logo após o nascimento, já podemos ver como a mente do Rudeus funciona, um cara completamente pervertido e depressivo com a visão distorcida do mundo. Logo nos primeiros anos de sua nova vida, Rudeus descobre as diferenças entre os mundos, conhecendo criaturas fantásticas e magia, o que prende seu interesse de imediato. E usando da vantagem de ser uma criança novamente, ele aprende com muita facilidade e rapidamente domina as magias básicas, o que leva à apresentação de uma nova personagem, sua professora de magia Roxy, que mais tarde será alguém de muita importância na vida do nosso protagonista. Agora veremos as consequências das inseguranças da vida passada dele, o que transforma a sua vida nova em uma prisão, simplesmente um bloqueio mental que ele não bota fé em nada que ele vai fazer, ele sempre acha que vai dar errado, que ele ainda é o mesmo gordo que ficava trancado em casa o dia todo. Vamos ver aqui as inseguranças da vida passada. Número 2. Inseguranças de uma vida passada. Por mais que seu corpo tenha mudado, sua mente não. Ele ainda é aquele cara cheio de inseguranças e traumas. Logo após dominar todas as magias que sua professora era capaz de ensinar, Rudeus se vê em uma situação complicada, onde ele precisa sair de casa para realizar a prova final. Até então, ele manteve a mesma vida de antes, trancado em casa com medo das pessoas em sua volta. Mas tomando coragem com o apoio da sua professora, Rudeus finalmente sai de casa e vê que não é aquele desafio todo. Ele vai andando a cavalo até o local. Enquanto isso, ele vai observando as pessoas, ele vê que as pessoas não têm aquele olhar de julgamento, não fazem julgamento com ele, né? Porque ele é uma pessoa nova, cara, ele ainda não percebeu isso, que ele não é aquele mesmo gordo que ficava trancado dentro de casa. Ao chegar lá, ele demonstra uma magia tão poderosa que deixou a Roxy impressionada. Sem contar que o cavalo, coitado, foi de lobby, né? Não prezava disso tudo, mas coitado do cavalo. Então, depois de receber uma varinha de graduação da sua professora, a Roxy não tinha mais o que fazer lá, né? Porque ela já tinha ensinado todas as magias para o Rudeus. Então ela deixa a casa dos pais do Rudeus, onde ela morava, e por um momento ele ficou triste, mas depois disso ele sabia que não seria a última vez que ele a veria. Além disso, né, como podemos ver, ele era um cara meio pervertido e pegou uma coisa aí. Se você viu o anime, você tá ligado. Um tempo se passa e o nosso protagonista, um pouco mudado, sai em suas próprias aventuras. E é em um desses momentos que ele conhece outra pessoa que viria a ser muito importante na vida do nosso camarada. E essa pessoa é a Sylphie, uma elfa que estava sofrendo bullying devido à cor do seu cabelo ser verde. O que no contexto daquele mundo é uma coisa horrível, pois é a mesma de um clã dos demônios que praticamente destruiu todo o reino um tempo atrás, que são os Superds. Logo após ajudá-la, Rude começa a ensinar magia para sua nova amiga. E detalhe, ele não percebeu de cara que ela era uma menina, o que resultou em uma cena muito engraçada. Dá uma conferida lá para você ver do que eu tô falando. E nisso foi se passando um tempo, e o objetivo do nosso protagonista agora é estudar em escola especializada em magia. Mas para isso ele precisa de dinheiro, então ele toma mais um passo importante: deixar todos que ele conhece para trás e treinar uma jovem na capital próxima, a fim de juntar uma quantia suficiente para ele e para Sylphie ingressarem na escola de magia. Número 3. Espadas e magia. Ao chegar na cidade,
Ele vai para a mansão do seu tio, que também é um grego, só que de uma linhagem diferente, da linhagem Borés, que é uma linhagem diferente da do seu pai. Logo ao chegar lá, ele é apresentado à sua nova aluna, Eris, uma jovem de temperamento explosivo e muito arrogante, que por sinal é sua prima, e ela também não liga para as aulas de início. Além dela, outra personagem muito importante é a Gislaine, que é a segurança dessa família. Ela é um espadachim responsável pela proteção geral dessa família. Com a intenção de ajudar Ares, Rudeus planeja um sequestro fake, o que aparentemente deu certo no começo, até ele perceber que na verdade era um sequestro de verdade, né? Eles foram sequestrados e precisaram acabar sendo salvos pela Gislaine. Porém, depois de tudo, Ares foca nas aulas, então acaba que deu certo esse plano. Número 4. O desastre. Rudeus percebe que tem algo surgindo nos céus depois de uma cena bem estranha, na verdade. Uma massa de magia vai se acumulando mais e mais. E no final acontece uma grande explosão, mandando todos para uma localização diferente, sendo que Rudeus e Ares são mandados juntos para o continente demoníaco, onde por sorte ou azar são encontrados por um guerreiro Superde. Logo após ver o guerreiro, Rudeus arma sua guarda, com medo, pois até então ele não sabia que o Superde era um cara gente boa, né? Ele não tinha essa noção. Na cabeça dele era aquele demônio da maldição que acabou com todo o reino um tempo atrás. Mas ele percebe que o cara era gente boa e que na verdade eles foram amaldiçoados pela lança, né? E sofrem esse preconceito absurdo por uma história que foi mentirosa contada pelo rei daquela época. E esse é o resumo principal da primeira temporada aí, dos 12 primeiros episódios. É uma história bem interessante, apesar dos pontos negativos aí. É uma história muito interessante e que fica melhor ainda mais pra frente. Se vocês gostaram, eu posso fazer uma parte 2. Deixem um like aí. Comentem qualquer coisa. Eu vou trazer outros animes também. Se quiserem uma parte 2, eu vou estar lançando, acho que semana que vem. Por aí. Não tem uma data muito específica, mas é isso. Se vocês gostaram, deixa o like.